Graça e paz, meus irmãos, passando aqui para deixar mais um devocional nessa segunda-feira, o segundo dia da semana. Texto desta manhã, nós vamos ler Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a seguir aí o verso 1, onde Paulo vai fazer a saudação a esta igreja. Ele diz assim: Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Escreva esta carta com todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todo sempre. Amém. Meus irmãos, Paulo escreve essa carta com alguns objetivos a esta igreja, a essas igrejas na região da Galácia, a qual ele havia provavelmente fundado em sua primeira viagem missionária. Paulo vai lidar com alguns problemas. Essa igreja estava abandonando o verdadeiro evangelho e voltando ao judaísmo. Paulo vai admoestá-los, vai mostrar a supremacia de Cristo, da obra de Cristo, vai provar para esses irmãos que somos salvos pela graça, independente das obras da lei. E Paulo vai tratar essas questões na carta. Esse texto que nós lemos, esse primeiro capítulo e esses versículos iniciais de 1 a 5, Paulo nos mostra alguns princípios importantes e algumas lições que nós precisamos atentar. A primeira é que Paulo nos diz de quem é ele, que ele recebeu o seu chamado, o seu ministério. Paulo diz que recebeu não de mãos humanas, não de nenhuma autoridade humana, não é nenhum grupo de pessoas que se reuniu e concedeu essa autoridade para Paulo de pregar o evangelho, de ser comissionado para o evangelho, de ser um ministro da palavra. Paulo recebe o seu ministério do próprio Senhor Jesus e de Deus Pai. O texto é claro quando afirma que ele diz o seguinte: não foi de autoridade humana, mas pelo próprio Senhor Jesus e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Então observe que Paulo é enfático em dizer: foi Deus quem me comissionou, foi o Senhor Jesus quem me separou, foi Ele que fez isso. O fez antes da fundação do mundo. Nós vamos ver no comissionamento de Paulo, Atos capítulo 9, que Deus já havia o separado para o ministério aos gentios, para a propagação do evangelho. Então, Paulo foi chamado por Deus, Paulo não foi assobiado, Paulo foi escolhido, separado, cheio do Espírito para propagar a verdade do Evangelho. Outra lição importante, que nós já vimos isso em Tito também, mas aqui isso também é evidente, que Paulo não trabalha só, e ele sabe disso, e como ele compartilha o ministério com aqueles que estão à sua volta, pois ele mesmo diz: escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo. Observe que Paulo não caminha sozinho. Paulo ele não faz parte do movimento dos desigrejados. Paulo ele não entende que ele, Jesus, estando bem, o restante que caminhe sozinho. Não. Paulo serve a Deus e automaticamente serve à igreja, serve ao corpo. Paulo serve ao cabeça, mas também serve ao corpo,
Paulo entende que foi chamado para o ministério e esse ministério é a pregação do Evangelho, mas Paulo sabe que há pessoas que caminham junto com ele, que fazem parte desse ministério. Ninguém consegue caminhar sozinho. A verdade é que a vida cristã é uma vida que devemos caminhar em comunhão, em amizade e em companheirismo com outras pessoas. Por isso Paulo faz mais uma vez menção dos irmãos que estavam com ele. Ora Timóteo, ora Silvano, ora Lucas, ora outros irmãos. Paulo está sempre cercado de irmãos aos quais ele compartilha o ministério e cita em seus escritos, dizendo: esses são meus companheiros na fé, esses são irmãos queridos, ministros do Evangelho, a obra de Deus e a graça de Deus. Paulo não é um exclusivista no sentido de que, não, eu fui chamado, eu sou o apóstolo, vocês, fica aí. Não, Paulo os inclui em seu ministério, dizendo: são meus companheiros, são irmãos queridos, são pessoas que Deus tem usado para o avanço do Evangelho. Então essa carta ela é muito importante. Paulo continua fazendo menção da graça e da paz, né? Ele diz que o desejo dele é que Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. A paz é fruto da justificação e a justificação é fruto da graça. Esse tripé maravilhoso, temos paz com Deus porque fomos justificados. Romanos 5:1 diz: uma vez tendo sido, pois, justificados por meio da fé, temos paz com Deus. Pois é, e tudo isso é fruto da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então observe que a graça de Deus permeia toda a Escritura. Todas as obras de Deus são frutos de sua graça. Aqui Paulo deseja que Deus e o Senhor Jesus lhes conceda graça e paz. Graça e paz. Depois Paulo passa a dar o centro do teor dessa carta, né? Que é justamente a obra salvífica de Cristo e como Deus nos salvou pela sua graça. Quando ele diz: Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim ou com o propósito de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus nosso Pai havia planejado. Então observe que há 3 verdades importantíssimas nesse versículo, somente nesse versículo. A primeira é que Jesus entregou a sua vida pelos nossos pecados. A salvação está apenas em Cristo. Não existe outro nome a quem nós devemos, por meio de quem nós devemos ser justificados. A justificação, a regeneração, a salvação, a santificação acontece única e exclusivamente por causa da obra de Cristo. Foi Cristo quem morreu pelos nossos pecados. Não morreu por meia dúzia deles, morreu por todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram julgados em Cristo Jesus. Todos. Por isso Paulo diz: Jesus, ele entregou a sua vida. Jesus entregou, não foi obrigado a fazê-lo. Ele entregou a sua vida por nossos pecados. Então aqui nós temos essa oferta de amor pelo pecado, para a nossa redenção, para a nossa reconciliação com Deus. Por isso, fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há reconciliação. Nós só podemos estar em paz com Deus por meio de Cristo Jesus, por meio daquela obra na cruz. A segunda coisa é o propósito, não é isso? Com a finalidade ou a fim de nos resgatar deste mundo mau. O propósito da regeneração
e da salvação é nos resgatar deste mundo mal. Quando Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer que nós fomos transportados do império das trevas, né, para o reino de luz. Não é só uma questão geográfica, é o estado que nós nos encontrávamos de morte espiritual. Deus nos deu vida em Cristo Jesus e nos transporta para esse reino glorioso do seu Filho amado, um reino de luz. Então Paulo diz que o propósito de Cristo ter nos perdoado os pecados, ter morrido naquela cruz, foi nos resgatar deste mundo mal. Deste mundo mal. E ele o fez por quê? Porque havia Deus planejado. Olha o que ele diz: conforme Deus, nosso Pai, havia planejado, havia decretado, havia esse plano eterno já estava pronto. E Cristo veio para realizar a vontade do Pai. A vontade do Pai. Com qual objetivo Deus fez isso? Por que Deus fez tudo isso? Para que Ele seja glorificado. Pois Ele diz: toda a glória a Deus, para todo sempre. Amém. Deus envia o seu Filho, o mata na cruz, para nos ter como seus filhos em Cristo Jesus. E Ele fez tudo isso para que o nome dEle seja glorificado, para que as pessoas vejam nos séculos vindouros a grandeza da sua graça em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Que verdades latentes, que verdades transformadoras, que verdades inquietantes, né? Maravilhosas, e nos leva a pensar como nós temos vivido a nossa vida. À luz de um texto como esse, sabemos que Cristo morreu, né, pelos nossos pecados, para nos resgatar deste mundo mau. Será que ainda continuaremos a viver de acordo com os conceitos deste mundo, o sistema maligno deste mundo, os desejos e os apetites deste mundo? Meus irmãos, Deus já nos salvou, Deus já nos perdoou, Deus já nos reconciliou com Ele, Deus já nos transportou de um império de trevas para um reino de luz, para que possamos viver para o seu inteiro agrado, como Paulo diz aos Efésios, de modo digno da nossa vocação. Pense nisso, medite nisso e que Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço.